por que você precisa saber fazer uma boa interpretação radiográfica? Para você ter clareza. Você tem que ter uma absoluta clareza da interpretação radiográfica para você fazer um diagnóstico, um plano de tratamento, um prognóstico e para você conversar bem com o seu colega. E eu ouço muito dentista, principalmente quem é especialista, dizendo: ai, mas os colegas não entendem nada, os colegas não valorizam a pele. Sabe o que você vai fazer com o seu colega dentista? Você vai entender que o seu colega dentista é um cliente seu também, e esse seu cliente, que é colega o dentista, ele precisa entender melhor e você vai educar. Você vai criar uma lista de transmissão para os colegas dentistas e você vai dizer: ó, recebi o seu caso e o seu caso está assim, 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 assado, e narra o que você viu no exame radiográfico, narra aquilo que você viu no caso clínico. No entanto, se você não tem clareza de interpretação radiográfica, não tem nem o que interpretar. É por isso que você precisa entender, compreender e conseguir falar. Você precisa saber por quê? A grande pergunta que os pacientes fazem para nós é: doutora, dá para salvar esse dente? Dá para cuidar desse dente? O paciente sempre vai perguntar. E aí, como o paciente sempre vai perguntar, você precisa ter uma resposta clara. Se o dente vai poder ficar na boca, se o dente não vai poder ficar na boca, e se o caso é duvidoso. Professora, como é que resolve caso duvidoso? Caso duvidoso resolve assim: o caso está assim, 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 assado, e o caso é duvidoso. Quando você dá total clareza do que tem no caso, dos prós, dos contras, do que vai estar bom, do que não está bom, o paciente entende e ele está do seu lado. Quando você esclarece o que ele precisa fazer para o prognóstico ser positivo, para a manutenção preventiva funcionar, para a gente conseguir corrigir para a função, o que quer que seja, e o paciente entender, ele está do seu lado e ele vai fazer de tudo para o seu caso dar certo. Então, os casos duvidosos, eles serão tratados como: e aí, este caso é duvidoso, e vamos falar sobre isso. Quando você tem dúvida no exame radiográfico, isso arranha a sua reputação como dentista. Sabe aquele caso onde você não sabe direito o que é, olha para a radiografia, fica na dúvida e dá uma resposta, mas quando você não tem clareza, o paciente sente um pouco a sua falta de clareza. Por isso, você precisa ter muita certeza sobre o que vai ser interpretado. Existe caso onde, claro, que ninguém é obrigado a saber de tudo e que o dentista vai pegar a radiografia e vai encaminhar para um colega que entende mais, ou um colega especialista, para pedir uma opinião, tá? Eu recebo muitos desses casos. E aí manda o caso clínico, manda um áudio e explica o caso, e é claro que eu dou uma orientação sobre esse caso. Só que é o seguinte, nessa situação que você pegou o caso e por falta de clareza de interpretação radiográfica você mandou para um colega, nesta situação você perdeu tempo clínico. O paciente perdeu tempo, porque se você tiver um pouco de conhecimento de pério e um pouco de conhecimento de interpretação radiográfica, você já conseguiria ter uma resposta. Você não precisa saber fazer tudo da odontologia, mas você precisa saber dar uma resposta para o paciente, e esse paciente vai ficar muito feliz. Nesse momento, você ganhou tempo clínico. Presta atenção. Se você não tem clareza da interpretação radiográfica, você encaminha ou você pede uma opinião, você deixou o paciente no ar, você não resolveu. Isso é perda de tempo clínico. É o maior ralo de dinheiro do consultório. O conhecimento da pério vai fazer você ganhar esse tempo clínico. Portanto, tem que entender de exame radiográfico. Não adianta mandar, será que é, será que não é? Porque o exame radiográfico não vai dizer tudo. É o exame radiográfico com o exame clínico. E eu vou dizer que você, clínico, pode assumir o seu caso de pério. Pode, porque eu vou te orientar o que você precisa ver isso. Conhecimento poupa tempo. E se poupa o seu tempo,
vai poupar o tempo clínico, você vai conseguir fazer esse tratamento. Então, quando aparecer um caso de pério, você vai poder acompanhar.